Oi, estou trabalhando neste momento, criando aqui um plano estratégico de redes sociais para um cliente novo. Eu amo meu trabalho, praticamente todas as fases, né, de produção, mas quando eu tenho que criar algo novo, sabe, que mexe ali com a minha energia cerebral, criatividade e tudo mais, esse desafio, eu não sou uma pessoa que gosta de muitos desafios, não, eu sou uma pessoa meio na minha, mas esse desafio de criar, de produzir, entendeu? Que mexe com a criatividade, eu adoro isso. E, inclusive, né, vai aqui um highlight, uma reflexão. Em alguns momentos, né, porque somos seres humanos, nós somos assim, por mais criativo que seja a pessoa, às vezes a gente se sente assim, com a mente vazia, né? Sem criatividade, sem ideia nenhuma. Então, nesses momentos em que a gente não se sente muito assim, sabe, criativo, produtivo, nunca é do nada, sabe? Eu já percebi isso em mim, com certeza você vai perceber isso em você, que é quando você não está consumindo conteúdos bons, conteúdos profundos, conteúdos, ou nem precisa ser profundo, mas com uma estrutura boa, com uma estrutura mais complexa, porque é igual alimentação, né? Tudo que é muito fácil de ser digerido não te dá energia suficiente. Então, o macarrão, né, carboidrato simples, ele é muito facilmente absorvido. Então, quanto mais conteúdo raso você consome, menos criativo você vai ser. Aí você fala assim, nossa, mas eu consumo muito conteúdo. Mas que tipo de conteúdo? E aqui eu não tô nem falando de livro, tá? Pode ser livro também, claro, mas eu digo conteúdo no Instagram mesmo. Existem conteúdos maravilhosos no Instagram e conteúdos péssimos. Então, eu fico sempre com esse alerta aí. Quando eu tô com baixa criatividade, quais conteúdos eu tô consumindo. Finzinho de tarde por aqui. Hoje eu comecei o dia muito bem. Acordei bem cedo, fui correr, depois voltei, me arrumei, já comecei a trabalhar. À tarde ainda fui à academia. Então, assim, hoje o exercício físico tá bem ok. E agora há pouquinho eu tava finalizando uma postagem e não foi à toa. Alguns dias eu prefiro deixar para terminar os trabalhos no fim da tarde. Por quê? Fim da tarde, geralmente, fim da tarde, início da noite, mas especialmente fim da tarde é um período muito ainda pesado pra mim, sabe? Cada um no processo depressivo vai ter o seu. Pra mim é um momento assim que inexplicavelmente me dá um peso muito grande. Então eu sempre busco, como eu já reconheço o gatilho, muito importante ter esse autoconhecimento, tá? Pra você sair do processo depressivo. Então eu penso, bom, o que eu posso fazer nesta condição para não dar vazão a este gatilho, a esses pensamentos. Eu tava muito bem o dia todo, né? Porque que começou. Hoje foi um dia como esse, né? Que mesmo eu colocando mais trabalho para fazer neste período, ainda assim eu não me senti muito bem, ainda não estou me sentindo. Então o que eu vou fazer agora? Vou ler especificamente meu devocional. E eu sei que eu vou estar melhor já já. E às vezes você pode pensar, como eu também já pensei, né? Nossa, será que o tratamento está fazendo efeito, né? Seja o remédio, seja a psicoterapia, enfim. Porque fica voltando esses pensamentos. Às vezes a tristeza ela bate, né? E por que ela bate? Porque nós somos seres humanos, então, graças a Deus que nós ainda sentimos, nós ainda pensamos. A ideia não é nos dopar, né? Mas é a gente conseguir processar isso de forma madura. Não deixar que isso nos consuma. Então é normal que isso volte, não é normal ficar parado por conta disso. E quando ela vier, e às vezes você quiser deixar ela vir, sabe, sentir, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu vejo que não, eu não preciso, já chega, não quero sentir isso, não vai me agregar em nada, então aí eu tomo atitudes para sair desse momento. Só que quando você se sentir assim, lembre-se, você está no caminho certo, tá? Você não errou, você não tropeçou, é apenas um período do dia, dali a pouco vai passar, fique atento a este período e apenas continua, sabe? Apenas continue no processo, você tá no caminho certo. E ainda sobre essa questão dos sentimentos, do fim de tarde, a gente acaba virando meio que pai e mãe dele, sabe? Isso é uma coisa interessante que eu acabei desenvolvendo, porque fim de tarde geralmente é um período que eu amo muito colocar uma música, geralmente uma música mais sentimental, música romântica, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Até difícil parar de fazer isso, porque quase todas as minhas músicas são mais sentimentais, são mais românticas, enfim. Mas eu me policiei para parar de fazer isso, porque elas estavam me trazendo gatilhos, me trazendo pensamentos
que me traziam memórias que eu não queria acessar, porque elas iriam me trazer mais sentimentos, mais emoções e que iria me afundar ainda mais. Então é uma coisa que eu gosto, mas que eu tinha um objetivo, eu tenho um objetivo maior do que isso que eu gosto. Então eu falei, não vou mais fazer isso, por enquanto, porque não vai me fazer bem. Então eu não quero acessar essas emoções, não quero acessar essas memórias agora que essas músicas vão trazer à minha mente. Então é esse estar atento a essas minúcias faz muita diferença na passagem por esse processo, sabe? Quinta-feira de manhã e eu já estou na minha rotina aqui de me arrumar, porque sim, isso daqui faz toda a diferença pra mim neste processo de sair da depressão. Hoje eu vou sair pra fazer uma gravação com uma cliente, mas mesmo quando eu fico em casa, isso muda o meu dia. Quando eu acordo, eu cuido de mim, eu passo um creme, eu passo um protetor solar com cor, um batom que vocês sabem que eu amo. Mesmo quando eu não estou com vontade, eu venço a minha vontade, a minha falta de vontade, aliás, e faço. E hoje, especificamente, eu vou sair para fazer uma gravação com uma cliente. E aliás, é sempre uma luta quando eu vou fazer gravação, foto, etc., para escolher o look, né, a roupa. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu quero ir arrumada, né, como uma profissional, é complicado, porque quando a gente vai fazer foto, vídeo, é toda hora mexendo, entendeu? A gente até brinca que é uma academia. E aí é difícil escolher uma roupa, assim, mais adequada. Mas hoje, graças a Deus, está um ventinho frio lá fora e eu consegui colocar uma camisa. Essa daqui, uma camisa assim, meio termo, né? Ela é mais fresquinha, mais molinha. Porque o melhor look... eu vou usar vocês como espelho. O melhor look realmente é quando é algo assim mais flexível, entendeu? E aí, por exemplo, qual que é a roupa mais flexível que a gente pode ter? Uma regata, mas não dá pra gente ir de uma regata, com uma regata, né? Fazer uma gravação. Porque nesse calor, prudentinho, não tem muitas opções. Aí eu tava ontem, na verdade, porque é assim, né? Mulher já é assim, mas ainda mais quando tem que fazer gravação, no dia seguinte, no dia anterior, eu já tô assim, procurando no meu guarda-roupa alguma roupa que case, que dê certo. Aí, graças a Deus, hoje amanheceu assim, fresquinho. Eu falei, perfeito, já vou assim. Porque eu também já vou preparada, entendeu? Às vezes, se eu preciso aparecer na gravação, eu já tô assim, arrumadinha, entendeu? Igual teve uma vez que eu não estava esperando que eu iria aparecer. Só que, né, no vamos ver que a gente vê como é que o negócio vai sair. E aí teve a necessidade de eu aparecer na gravação. E ainda bem que eu já estava arrumadinha. Então é sempre muito importante. Mas, mesmo quando eu não vou gravar, igual eu falei pra vocês, vou passar um pouquinho aqui, né? Eu sempre me arrumo. Pra ficar em casa? É pra ficar em casa, é pra mim, entendeu? Isso mostra, isso comunica pra você mesmo um autocuidado. Comunica aquele verdadeiro amor próprio, sabe? Que tá tão difundido por aí. Me ajuda demais. Às vezes a depressão, ela começou a me pegar peças, sabe? Pregar peças, assim. Por que você vai fazer isso? Sabe aquela perguntinha? Por quê? Por que você vai desenhar? Por que você vai ler? Por que você vai se arrumar? E eu comecei a responder assim, porque sim. Responde assim, porque sim, porque eu quero. Porque eu sou importante, porque o dia de hoje importa. Não é porque eu vou sair pra gravar. É porque eu importo. Isso muda tudo. Não é a circunstância que importa. É você que importa. Por que você importa? Porque Deus diz que você importa. Então, lembra disso. Lembra que você não é o seu pensamento. Não é a sua emoção. Não é o seu sentimento. Isso muda tudo. Especialmente para quem é melancólico, a gente fica muito apegado, né? O pensamento, o sentimento. Eu falo que eu crio. Sabe quando a gente cria, a gente cultiva? Porque sentimento e pensamento é assim. Se você não cria, ele morre de fome. E eu tenho essa tendência de cultivar. Mas para de cultivar, sabe? Dói. No começo é difícil. É estranho, mas assim, para de criar ele. Questiona ele, entendeu? Na hora que você questiona ele, você vai ver a raiz dele. E não tem raiz, não tem fundamento, sabe? E esse é um dos passos, assim, fundamentais para sair desse processo depressivo. Já estou na minha rotina do sono, que é uma coisa que eu valorizo demais, já valorizava muito antes de entrar no processo depressivo, mas desde que eu entrei é algo que faz total diferença no meu dia.
E por conta da depressão também eu acabei tendo mais sono, então pra mim foi muito importante respeitar isso e ir dormir mais cedo, né? Mas eu faço isso com propósito, porque só de ir dormir a minha cabeça estava ficando muito agitada, com pensamentos, assim, quando você tá num processo depressivo, lógico, cada um é cada um, mas a mente, ela tende a ter pensamentos muito obsessivos, muito tristes, então a gente tem que tomar muito cuidado, se policiar. Então, geralmente nesse momento eu gosto de ler alguma coisa, ou de apenas relaxar, colocando uma musiquinha mais calminha, porque mais calminha, né? Músicas que não me remetam muito emoções, fortes emoções. Corridinha matinal, acabei de finalizar aqui, hoje é sexta-feira de manhã, e é uma coisa que eu já fazia antes, desde o ano passado, só que eu fazia na esteira. E como é diferente correr ao ar livre, sabe? Especialmente de manhã, sentir essa brisa em meio à natureza, sabe? Eu amo correr de fone, ouvindo música, assim, me ajuda bastante também. Mas tem hora que eu tiro o fone, porque não tem sinfonia melhor do que essa, assim. Sabe, o vento balançando as folhas. E você presta mais atenção, sabe, na natureza, em tudo que tá ao seu redor. E tem hora que eu paro, assim, né? Eu não corro com muito, assim, objetivo. Só de vez em quando. Eu corro pra trabalhar o meu corpo, né, minha mente. Aí tem hora que eu paro, sento aqui no banquinho, aqui do Sesc, e fico falando com Deus. Já aproveito, né, que é de manhã cedinho, então como eu sempre gosto, né, eu sempre prefiro fazer meu devocional cedinho, eu já sento aqui e isso me ajuda muito, sabe, esse momento de solitude, cada um é cada um, mas eu gosto muito desses momentos de solitude com propósito, né, porque eu sei que na depressão, vou sentar aqui, a gente quer muito ficar sozinho, e tem hora que isso é bom, porque tem gente que você vai julgar, tem gente que não vai entender, então eu acho que sim, uma solitude com propósito é bom. Então, assim, respeite o seu momento, sabe? Eu não gosto muito de quem fica, porque você tem que sair, você tem que ver gente. Por que você tem que, entendeu? Você tem que, se você quiser. Se você sentir, né, honestamente, sensatamente, que olha, tá me fazendo mal essa solitude, mas, sabe, ficar sozinho pra você falar com Deus, pra você refletir, pra você sentir a presença dele, assim. Se você gosta disso, se te faz bem, faça. Uma coisa que eu aprendi muito também na depressão é escute menos os outros, sabe? Escute mais, assim, o que Deus tá falando com você. Escute mais com sensatez, tá? Não é escutar a sua vontade, mas é escutar o que o seu interior, sabe? Tá falando com você. Eu sei que muitas vezes ele mente pra gente, né? Então por isso que eu falo com sensatez. Não é você ficar fazendo a vontade dos outros, por mais que esses outros falem com boa intenção, que isso vai te ajudar. Porque quem conhece mais você do que você mesmo? Né? Por isso que o autoconhecimento, ele é fundamental, especialmente nesses momentos de depressão, de ansiedade. E isso me ajudou muito, porque a corrida pra mim é algo... Deixa eu mudar de mão aqui que eu tô cansada. É algo que mudou muito a minha vida, sabe? Pra você às vezes pode ser academia, pode ser algo mais coletivo, né? Se você for um sanguíneo, um colérico, tá tudo bem. Mas faça aquilo que te faz bem, sabe? E é isso. Já corri aqui, agora eu vou falar um pouquinho com Deus, depois vou finalizar com uma caminhada e já vou voltar para iniciar os afazeres do dia. Só para vocês terem uma noção, fazer uma analogia aqui para quem nunca teve depressão, mas conhece alguém que tem, tá ajudando alguém, enfim. Quem tá com depressão, gente, é análogo a uma pessoa que ela tá no mar tentando sobreviver, tá? Tentando não se afogar. Aí você fica botando pressão. Você fica falando o que ela tem que fazer, entendeu? Claro que ela tem a parte dela pra fazer, por exemplo, eu tô fazendo a minha. Mas isso esgota mais ainda a energia da pessoa, você tá entendendo? Então muito cuidado, porque você fala, eu fiz na boa intenção. Gente, esse negócio de boa intenção... Gente, vamos parar com esse negócio de boa intenção? Vamos parar de dar essa desculpinha social e prestar atenção, sabe? O que a pessoa tá precisando? O que vai fazer ela se sentir melhor. E assim, pressionar para fazer algo que você acha que é melhor não vai ajudar. Pelo contrário, vai só esgotar mais a energia dessa pessoa. Porque a pessoa que tá com depressão, ela já tá se sentindo um lixo. Então se você fala que ela tem que fazer algo, ou seja, ela não está fazendo o que ela deveria fazer, você vai derrubar ainda mais ela, entendeu? Então cuidado com isso.
Já estou prontíssima para um evento que tenho hoje, coisa rara de se acontecer e mais raro ainda de se acontecer nos últimos tempos é quando tinha evento eu aceitar ir. Por isso hoje é um dia muito vitorioso para mim, porque além de eu estar indo, eu estou indo porque eu quero, porque eu estou disposta, porque eu estou feliz. Então, já aproveito para encerrar o vlog aqui com essa mensagem. Um dia você vai sorrir de novo, assim, por você, sabe? Mesmo que você esteja com a medicação, que você ainda esteja em psicoterapia, você já venceu. Você já venceu porque você está no caminho certo. Eu ainda estou nesse processo, eu ainda estou nesse caminho. E, sei lá, eu acho que o caminho nunca tem fim. A gente, na verdade, mesmo que depois que você encerre o remédio, a psicoterapia, a gente está sempre em constante aprendizado. Tem altos e baixos e a gente só não pode deixar eles definirem a nossa vida. E eu te convido a vir comigo, não deixar eles definirem a sua vida. E deixa eu ir, que o evento já tá me esperando. E o evento mais importante tá te esperando também, que é a sua vida. A vida é um evento. Não desperdice ela não. Viva! Um beijo.